Então, o México, ele vai ser um país que vai tentar a revolução, né? Ele vai fazer o que a gente chama de Revolução Mexicana, que é quando eles instituem os ejidos. O que são os ejidos? São assentamentos de reforma agrária que eles fazem em algumas partes do país, né? E isso vai trazer como resultado, né, uma contra-revolução, né, uma contra-resposta, que vai ser o México mais, vamos assim, menos popular e mais pró-mercado, que vai ser o México aí em várias fases, né? Vai ter o Cárdenas vai ser um general que vai ser mais à esquerda, mas depois volta o pessoal mais à direita, mas é importante vocês pensarem um pouco na questão do partidarismo mexicano, né? O PRI e o PAN, e pensar que o PRI ele vai ser um partido, o Partido Revolucionário Institucional, ele vai ser um partido que ele vai sair exatamente da Revolução Mexicana. Então, acho que vale a pena vocês tentarem pegar, talvez, no Wikipedia, alguma coisa de resumo aí da história dos dois países, né? Então, voltando, Peru tem a história do Sendero Luminoso na década de 80, tá? Vai ser o Sendero Luminoso que vai tentar fazer a revolução socialista no Peru. Eles são extremamente agressivos, tá? Inclusive, esse filme que eu coloquei para vocês assistirem, que se chama Teta Assustada, ele conta a história das famílias de camponeses da selva peruana que eram atacados pelos revolucionários. Então, eles roubavam os animais, roubavam as compras e estupravam todas as mulheres, né? Então, é bem uma coisa bem agressiva. E só consegue acabar com o Sendero Luminoso quando eles matam o tal do Abimael, né? O Abimael, ele foi morto no início dos anos 90. E quando ele foi morto, quem tomou o poder foi o Fujimori, que foi esse ditador que ficou até aí, anos 2000 aí, vocês devem ter lembrado. Inclusive, recentemente, a filha dele, né, estava para ganhar a eleição e o pessoal estava com medo de, se ela ganhasse, dela tirar o pai da cadeia, porque agora ele foi condenado por ter sido ditador, por ter matado pessoas e tal. Então, estudar o Peru hoje, por que o Peru ele é mais para o mercado e etc., é estudar um pouquinho da história desses traumas do Peru. A Bolívia já vai ser o inverso do Peru. A Bolívia já vai ser um país que vai ser, desde o começo, sempre institucionalizado sobre o mercado, atendendo o mercado externo, vendendo o que a Bolívia sempre tem, gás, estanho e etc. Tá? E alijando do processo de desenvolvimento as tribos, né, as 37 nações indígenas que eles têm. Eles têm 37 nações dentro do Estado, por isso que é chamado Estado Plurinacional da Bolívia. São 37 tribos indígenas diferentes, que falam línguas diferentes e que vivem naquele território. Então, ao longo do processo histórico da Bolívia, essas tribos foram alijadas do processo, e aí o que aconteceu foi que, a partir dos anos 2000, houve um acúmulo de força nessas tribos, né, na comunidade indígena boliviana, que vai fazer com que apareça, né, a figura do Evo Morales. Então, um dos itens assim, relevantes para quem for falar sobre Bolívia, refletir, é a Guerra da Água, que vai ser no comecinho dos anos 2000, que é quando eles privatizam a água na cidade de Cochabamba, e ali começa um movimento revolucionário que tenta derrubar o governo, né? Os indígenas bolivianos, eles são extremamente aguerridos, eles saem a pé de Cochabamba e vão a La Paz, é longe pra caramba, subindo a altitude, não é assim andando em linha reta, é subindo muito. Acho que Cochabamba está a 2.000 metros e La Paz está a quase 4.000 metros, então você está subindo, e eles vão a pé e tentam tomar o poder, o negócio fica bem feio. E é nesse movimento que surge a figura do Evo Morales, que representa uma das tribos e que vai acabar conseguindo ter o apoio de todas as tribos e vai ser eleito depois, ali no 2006, tá? Então, a história da Bolívia e do Peru é totalmente invertida, se vocês olharem, né?
O Peru, ele vai ter tentativas de golpe de Estado a partir desse Sendero Luminoso, e vai virar depois um país pró-mercado. E a Bolívia vai ser um país extremamente pró-mercado que vai virar o leque depois, quando tem a privatização da água e a situação das famílias bolivianas fica muito difícil ali em Cochabamba, e aí a partir dali começa o motim de tentativa de mexer no Estado, né, no Estado Nacional. Bom, e daí o Uruguai? Bom, o Uruguai não tem nenhum dos dois extremos. É uma sociedade que lá nos anos 40, 50 já era uma sociedade progressista, porque vai ser um dos primeiros países da América que tem a figura do divórcio, né? Então, se vocês se lembrarem de novelas ou filmes brasileiros, né, que estão retratando ali um período da história, ali, anos 30, 40, 50, né, falar, eu vou mudar para o Uruguai e vou me casar no Uruguai, porque lá eu posso me casar de novo, aqui no Brasil não pode. Então, o Uruguai, ele vai ter um grande período onde ele vai ser um estado que vai tentar atender às demandas da sua população, uma população extremamente pequena, minúsculo, um país minúsculo, mas que vai tentar trabalhar bastante a questão de seguir um pouquinho mais no pró-mercado, mas sem prejudicar a questão social, né? E aí, nos anos 2000 também, na verdade, no final dos anos 90, o Tabaré Vázquez, depois vem o Mujica, fica 2 gestões, depois vem o Tabaré Vázquez de novo, e agora, só agora, recentemente, acho que há 1 ou 2 anos atrás, porque nós já estamos em 2021, então foi em 2019, que o partido da Frente Ampla perdeu espaço para o Poá, né? Acho que é Poá o nome dele, daqui a pouco eu confirmo o nome, que é um cara mais pró-mercado. Então, o Uruguai sai de um governo mais progressista e pró-Estado, e vai agora para um governo mais pró-mercado, mas continua progressista, porque esse novo presidente, ele não voltou atrás, por exemplo, na questão da liberalização do consumo e produção local de marihuana, né, de maconha, a questão do aborto, enfim, toda a legislação progressista que foi feita nos anos anteriores, ele não está revogando, né? Então, ele está pró-mercado, mas ele continua com progressismo em termos de hábitos de vida, de cultura de vida, né? E aí pensar um pouco o Uruguai, né? O que como que o Uruguai está, o lugar que o Uruguai ocupa nas relações latino-americanas, né? E pensar um pouquinho a questão institucional. Então, quer dizer, uma das coisas mais relevantes que eu quis provocar vocês com o Uruguai é a questão institucional. Quer dizer, você sai de um partido de esquerda, a Frente Ampla é de esquerda, e vai para um partido de direita, não é extrema-direita, tá? É um partido de direita, mas, assim, num ambiente de tranquilidade, paz, ninguém está dizendo que o processo eleitoral foi roubado, não foi, os dois aceitam, entende o resultado, e um fala, olha, o que o outro fez que foi bom, eu vou manter, eu não vou passar por cima de tudo, como se fosse tudo ruim e fazer tudo novo, né? Então, bem provocativo o caso do Uruguai, porque me parece que é a sociedade mais politicamente moderna, assim, não moderna, mas madura, né, eu queria dizer, mais madura aqui da América Latina, né? O que mais, gente? Então é isso. E aí eu pensei de vocês darem olhada em dados de desigualdade, índice de Gini, né, participação no comércio, aquelas bases de dados que vocês já olharam anteriormente, né? A própria questão da complexidade econômica vocês podem usar, tá bom? Diga, Murilo, tá com a mão levantada. Foi eu, professora. Não sei se o Murilo está também. Não, eu não. Acho que foi... é que aparece do lado de cá, aí para mim aparece como se fosse do Murilo. Pode falar, Genilson. Professora, só para... Você falou do Uruguai agora, que tem as instituições mais bem estruturadas, pelo que você falou, né? E pelo que... Eu não li o livro todo do Acemoglu, mas pelo que eu pouco sei, o Acemoglu levanta muito essa questão das instituições, né? E eu vi que na pergunta do trabalho você colocou, o Uruguai
é considerado um país subdesenvolvido? Deixa eu ver se essa é a pergunta, para não falar errado. Isso. O Uruguai pode ser considerado um país subdesenvolvido? Eu entendo que a gente tem que responder essa pergunta de acordo com a teoria do autor, né? Isso. Então, seguindo essa linha de raciocínio, seria não a resposta? Tipo, de modo bem resumido, assim, bem... Então, aí você pode argumentar ou não a partir daquilo que você vai tirar da teoria. Mas vai ter gente que vai dizer que sim. Por exemplo, porque é um país que não tem complexidade econômica, por exemplo, ou que é um país que não tem indústria, não tem mercado interno, não tem como você desenvolver uma indústria no Uruguai, porque não tem mercado. Então, mas ao mesmo tempo, uma coisa que eu gostaria de colocar para vocês que vão estudar o Uruguai é pensar o seguinte: hoje, os países que legalizaram a produção de medicamentos a partir da cannabis, né, do canabidiol, basicamente alguns estados americanos, né, Califórnia e tal, Canadá e Uruguai. Portugal também. Mas o Uruguai fez na frente, né? Então foi basicamente Estados Unidos e Uruguai, né? E hoje eu estava lendo e pesquisando a respeito do canabidiol, porque minha mãe tem um problema de dor crônica e a recomendação do canabidiol para dor crônica é bastante comum, né? Então eu estou procurando informações para saber como que compra, quem são os médicos, porque você tem que ter um cadastro na Anvisa para ter autorização para comprar e tal. E aí são 2 fornecedores hoje, ou os Estados Unidos ou do Uruguai, sendo que do Uruguai é mais em conta por causa da questão da diferenciação do câmbio, né? Então, eles estão, talvez, tendo condições de ter uma estrutura de produção de medicamento à base de canabidiol, que eu não tenho dúvida que vai ser o medicamento do futuro, porque vai ser usado para outras coisas para além do que essas dores. Eu acho que vai ser usado para depressão, para quem tem depressão, ansiedade, transtorno, esses transtornos bipolar, essas coisas. É óbvio, está tudo em estudo, né? Mas me parece um nicho de mercado muito interessante. E o Uruguai entrou na frente, né? Então, eu queria que vocês dessem uma pensada nisso aí. Professora. Sim. Aqui em termos do Peru, bom, é um país que ultimamente está fazendo tão... Maiara, eu não ouvi. Você pode repetir, por gentileza? Desculpa. Você está me escutando? Agora estou. Aumentei meu volume. Pode falar. Eu não conheço muito o Peru, não estudei ele muito durante a graduação, mas pensando e refletindo aqui, ultimamente eu tenho visto muita coisa sobre turismo, né, da parte deles ali. Talvez essa parte não seria também interessante a gente ver, porque provavelmente deve ser uma fonte de renda importante para eles lá, né? Sim, mas o Peru, hoje, Peru e Bolívia têm uma taxa de crescimento bastante alta em relação aos demais países da América Latina, e eles estão muito na exploração de recursos naturais. Agora, de fato, devido, né, a ser a terra, né, dos incas e etc, a alimentação lá é muito boa, é um sabor maravilhoso da culinária peruana, né? Então, de fato, eles têm uma parte da economia que está vinculada com turismo, alimentação e etc. Mas não é tudo. Eu queria que vocês dessem uma olhada, abrissem um pouquinho mais para ver o que eles estão exportando, o que eles estão importando, né? O que é esse país, tá? Eu vou contar para vocês só uma coisa muito legal. Tem um projeto de extensão chamado Realidade Latino-Americana, né? E normalmente eles viajam para 2 países para fazer os contrapontos, e é mais ou menos isso que eu estou fazendo com vocês. Tipo assim, pega, sei lá, Peru e Bolívia. Um que tem governo mais pró-mercado e outro mais pró-estado, né? A Argentina, nós pegamos da outra vez que a gente pegou, a Argentina e Chile. Era a Argentina dos Kirchners e o Chile, né, um país da Bachelet, mas um país mais pró-mercado. E aí, quando a gente saiu, cruzou de ônibus, né?
saímos de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, fomos Cochabamba, La Paz, e aí eu fui de La Paz para Cusco de ônibus. E a diferença da sociedade peruana para boliviana é absurda. Assim. Começando de cara, que o peruano ele nega o seu passado indígena. Ele não quer ser identificado com o índio, né? Com o indígena. E na Bolívia, ao contrário, eles têm orgulho de serem índios, de usar a vestimenta dos indígenas, de ter a cultura deles, a alimentação deles, etc. Então, tem uma série de questões ali que você consegue perceber a diferença. E era tudo um país só, né? Se vocês lembrarem ainda mais para trás um pouquinho, Peru e Bolívia era uma coisa só, depois que separou. Então, eu acho que vocês podem explorar, sim, essa questão do turismo no Peru, mas não focar só nisso, porque tem mais que isso lá, tá? Obrigada, professor. Mais alguém? Professor, só uma dúvida aqui a respeito dos materiais. No caso aqui, eu vi que você colocou 4 arquivos. Para o Uruguai seria só o livro do Acimobu, né? Eu tenho algum recorte do livro para a gente? Não, peraí que eu vou abrir, porque tem um recorte sim, senão vocês vão ficar loucos, porque o livro é muito grande. Eu pensei nisso, inclusive, falei, no dia da aula eu falo certinho o capítulo que é para eles lerem. Peraí, só um pouquinho que eu já te falo. Beleza. Engraçado, não consigo achar onde está o sumário. Não tem sumário isso? Peraí, deixa eu pegar o meu livro. Peraí, só um minutinho. Na página 19? Página 9. Aqui. 9. Tá. Então tem o capítulo 2, que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, que é teorias que não funcionam. O 3. O 4. O 4, tá? Então, 2, 3 e 4. Nove. Então, mas assim, o centro do que eu acho que vocês devem argumentar é esse capítulo 12. Como as instituições geradoras de pobreza estabelecem um esquema de retroalimentação negativa e perduram. Tá? Beleza, professor. O 12 como o capítulo central, mas eu acho que o 2, 3 e 4 ajudariam vocês também. Tá bom? Beleza. Quem mais? Ninguém? Professora, para os dados Sim. agregados que você mencionou, eu não sei se ajuda os outros grupos aí, não sei o que você acha, mas normalmente eu pego essas bases quando eu quero ver alguma coisa do Banco Mundial, apesar de ser um pouco defasado. Você tem outra fonte que você indica? Maiara, tá falhando muito a sua fala, mas pelo que eu entendi,
que fonte, além do Banco Mundial, que eu sugiro para vocês pegarem os dados, né? Não é isso? Estou vendo aqui. Professora, eu não entendi muito bem, além do guia, né, da teoria, qual outra referência você quer que a gente use para o México? Só um minutinho. Já tiro. Ó, o CDE, na base de dados. E aí, é muito importante para vocês usarem esse aqui. Que são dados só sobre a América Latina, tá? Beleza, não se preocupe. Então, ó, pessoal, todos os grupos podem anotar ou salvar esses links aqui, que vai ajudar vocês depois na hora de levantar dados, tá? Ok, Mayara, tranquilo? Conseguiu satisfazer a sua dúvida aí? Contemplei a sua questão? Perfeito, professora, isso mesmo, obrigada. Nada. Agora, quem é que falou a respeito do México? Além do texto, o que eu queria? Isso, porque você colocou que quer uma perspectiva comparada com a referência à América Latina de Manuel Castells, né? Ah, sim, tem um texto aí nesse conjunto de textos que eu coloquei para vocês, que é o texto que eu quero que vocês leiam. Espera aí que eu vou abrir ele aqui certinho e eu mostro para vocês. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que é esse desenvolvimento em debate, não é? Espera aí que está fazendo download aqui. Só um minutinho que eu já te apresento qual texto. É esse aqui, ó. Vou compartilhar, porque é um livro. Estão conseguindo ver? Agora sim. Tá, então é um livro, chama Desenvolvimento em Debate, volume 1, né? E aí, aqui, ó, no sumário, vocês vão procurar o texto aqui, ó, Manuel Castells. Então, é da página 397 até 416, tá? O novo paradigma do desenvolvimento e suas instituições. Conhecimento, tecnologia da informação e recursos humanos. Perspectiva comparada com referência à América Latina. Na verdade, esse é um texto que vai servir para todo mundo, porque, no fundo, todo mundo vai ter que falar um pouquinho das instituições, tá? Mas o pessoal do México vai usar esse texto mais como referência do que os outros grupos. Tá bom? E aí, além desse,
Deixa eu mostrar para vocês. Então, ó, tem um livro que a gente escreveu do nosso grupo de pesquisa, quando nós estivemos lá, chama México e os Desafios do Progressismo Tardio, tá? Que tá aqui, ó, eu vou colocar aqui online o link para vocês. Vocês podem aproveitar, lá tem alguns dados, são textos bem curtos, né? Então tem alguns dados, algumas discussões, alguns debates que de repente podem ajudar vocês. E eu acho que tem o livro do Uruguai também. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, tá. É esse livro aqui maior, Uma História da Onda Progressista Latino-Americana. Ó, então, do Uruguai, eu vou colocar alguns links aqui, inclusive de coisas que vocês podem ouvir no Spotify, tá? São as entrevistas do Fábio Luiz, que é um dos professores do nosso campus, que mais tem conhecimento sobre a América Latina. Ele estuda isso há muitos anos, né? Então, tem aqui umas entrevistas, ó, algumas coisas escritas e outras coisas faladas. Esse aqui é sobre a Bolívia. Ó. Bolívia, o elemento central da derrubada de Evo Morales não é a direita, mas o levante popular. Aqui é uma análise dele da queda do Evo, lembra? Recentemente o Evo caiu e etc. E tem mais um texto aqui, uma resenha do livro, esse livro que eu comentei com vocês. Que eu vou ver como que eu vou fazer para passar para vocês, né? Vê se vocês conseguem abrir esse link aqui, ó. Acho que não, porque acho que está no meu computador. Eu não sei. Eu acho que vai ter que ser essa história progressista da América Latina. Tá, então eu vou levantar lá no Moodle, eu vou fazer isso agora, eu vou levantar lá esse material novo aí para vocês, tá bom? Vou levantar no mesmo lugar, tá?
Vejam lá se já aparece para vocês. Acho que apareceu aqui já. Beleza. Então, pessoal, ficou assim, ó. Só para a gente, eu vou continuar online aqui trabalhando, mas não vou ficar aparecendo aqui, vou parar a gravação também, tá? Então, em termos de grupo, nós temos um grupo, que vai ser o grupo P1, que vai discutir o tema do Peru, que vai estar Pedro Henrique, Maria Raquel, Vitor, Maiara e Júlia, tá? O tema da Bolívia, que seria o tema B, ele não tem ainda nenhum grupo que está se colocando para estudar ele, tá? A respeito do México, então a gente vai ter um grupo que vai chamar M1, que vai ser Esther, Cristina e Lucas Damasceno. E um M2, que vai ser o Eduardo, Lucas Rosa, Murilo, Patrick e Vinícius, tá? E a respeito do Uruguai, então nós vamos ter um grupo 1, que vai ser o Genilson, Matheus Delúcia, Matheus Viana e Yasmin. E um grupo 2, Luiz Henrique, Leonardo, Matheus e Marcelo Paloni, tá? Professora, também estou no grupo do México, Bruna. Qual dos dois grupos, Bruna? No meu, Boa professora. tarde, professora, no grupo da Esther, do Lucas. Bruna Pereira, tá. Mas está faltando gente. Eu sei que está faltando gente e a gente precisa, enfim, ver aí. Ok? Não, você quer a relação de nomes no Moodle? Eu posso pôr, Lu, Frederico, mas eu queria, por exemplo, você não está com um grupo, por exemplo, né? A gente já podia já resolver a questão agora aqui, né? O que você acha? Então, vamos lá. Frederico, com quem você costuma trabalhar? Quem são as pessoas que você costuma trabalhar? Ó, eu vou fazer o seguinte. Então, mas o Patrick, o Murilo e etc., eles estão no grupo do México. E eles não colocaram o seu nome, não. É Eduardo, Lucas, Murilo, Patrick e Vinícius. Então, você vai ter que ver outro grupo, tá? Eu vou parar a gravação, pessoal, porque não faz sentido ficar gravando discussão de grupo.